uma probabilidade muito favorável, né, em comparação com o risco. Então, não se matem na primeira meia hora do dia, não, né? Se preservem para depois da primeira prévia. Hoje o mercado tem movimento até às 13 da tarde, né? Tem bastante volume, tem bastante liquidez, tem em vários momentos tem bastante volatilidade. Então, são movimentos em que a gente consegue, né, tirar extremo proveito, mas tem que estar vivo para isso, né? Então, vamos lá, Iago, deixa eu te explicar. Como é que funciona a rolagem? Os players, né, eles estão posicionados no contrato N, beleza? Isso. Os caras estão posicionados aqui no contrato N. Quem está vendido no contrato N e ele quer passar essa posição do contrato N para o contrato Q, ele vai pegar Aí ele esse. toma o DR1, né? Não, ele vai pegar esse ativo aqui e ele vai vender, né, o Q e comprar o N. Então ele vai vender o DR1, que aí ele faz a transação de rolar os contratos dele. Ele vai comprar o N e vender o Q. Então ele vende o DR1. Se o cara que está comprado e ele quer rolar os contratos, ele vai comprar o DR1, porque quando ele compra o DR1, o que, que ele está falando, né? É, qual a negociação que ele está fazendo? Ele está vendendo, né, Vendendo o vento, N. comprando long. Isso, ele está vendendo o N e comprando o Q. Então ele automaticamente, quando ele faz isso, se ele compra o DR1, ele automaticamente ele está zerando a posição dele no N e abrindo a posição dele no Q. Beleza? Então, Isso tá. aponta É que comprado. aí. a- Pergunta. tá. Pergunta. Não, é que aí ficou confuso, porque tipo assim, o cara tá vendido. Aí ele Tá quer vendido rolar no para N. venda no N. Aí ele quer rolar para venda no Q. Aí ele vai Aí ele vender o vende o DR1. DRI. Isso, ele vai vender esse contrato Aí, aqui. aí ele vai rolar tipo os 100 mil contratos que ele tem, vai rolar os 100 mil pro Q. Se ele quiser rolar os 100 mil pro Q, é isso que ele vai Isso, fazer. isso. Ele vai Tá. vender, né, 100 mil Aham. no DR1. E se ele compra o DR1, basicamente ele tá virando a venda para compra. Sim. Essa parte que eu confundo, mas tudo bem. Por que Aí, que você eu acho confunde? que Não, aí ele eu estaria zerando a troquei. posição dele ou não? Acho que para Porque zerar assim, você deixar. se ele está vendido e ele compra o DR1, Se ele está Então, aí vendido e que eu ele fiquei compra o confuso. DR1, o que que ele vai fazer? Ele tá rolando, ele vai, vai fazer uma compra, né, no, ele no vai Q. virar a posição. No preço que ele está, ele vai ficar Não, comprado ao invés de vendido, é isso? Não. Não, ele não vai virar comprado. Ele vai ter contratos comprados no Q e contratos vendidos no N. é porque se ele tiver vendido e só quiser deixar sem rolar, morrer ali é só deixar, não é? É, Aí o É, contrato ele dele zera. fica, ó. É aí tipo um contrato duplo isso? ele vai ser zerado na Petax. Não, não é contrato duplo. Isso. É Aí É o. um rolagem de é compra, contrato. é uma compra e uma venda anexada, não é? É. Se você compra o DR1, você automaticamente está vendendo o N e comprando o Q. Se você vende o DR1, você está comprando o N E e vendendo. vendendo o Q. Beleza. Tá, aí agora a gente vai para a parte um pouquinho mais complexa, tá, Iago? Mas Sim. é cálculo matemático. Não, O sim, é cara nessa tá. parte que me enrola. Então vamos lá, deixa eu abrir um bloco de notas aqui para te facilitar a vida. Ó, vamos aqui. Vamos. Institucional, o cara tá vendido, certo? Ele tá vendido com. Tem um cara que tá vendido com 50 mil contratos no cheio, beleza? Tá com 50 mil contratos no contrato N21, Uhum. beleza? E Show, show. ele não quer rolar os 50 mil contratos. Ele quer rolar só 20 mil contratos. E ele, os outros 30, ele quer deixar, né, zerado. Deixar para zerar no contrato N, beleza? O que que ele vai fazer? Certo. Ele vai comprar, né, 20 mil contratos de DR1, Sim. beleza?
Tá. O resto ele Não, deixa. não, ele vai Não? vender, cara. Não, Eu falei ele o vai vender, contrário se pra ele tá vocês. vendido. Vocês ainda não pegaram, né? Eu falei o contrário mesmo pra vocês ver se vocês. Não, falava o inverso. Ele vai vender DR1, certo? O que ele vai Uhum, fazer sim. aqui? Ele vai comprar, ó, ele vai fazer uma operação de compra, aqui, ó, compra N21, E venda aqui. venda Q21, beleza? Ele estando comprado em 50 mil no N21. Ele vai comprar, né? Ele vai comprar 20 aqui Isso, ele quer e rolar vai 20. vender 20 aqui. Então ele saiu do contrato de ponta curta e foi para o contrato Isso. de ponta longa. Mas Entendeu até peraí, aqui, Iago? a posição dele é 50 mil vendido. 50 mil vendido. E aí ele vai rolar 20. Tá, certo. Aí, ou seja, ele vai ficar 20 mil vendido no quê? Tá. Isso. Aí ele tá com a posição agora. A posição dele era 50 vendido no N21. E agora ele tá vendido com Em 20. 20 mil no Que? Q21. Beleza? Uhum. Tá. Ele ficou agora vendido com 20 no Q21 e 30 vendido em 30 mil no N. Não no é. N21. Beleza? Certo. E aí, ele vai fazer o quê? O cara quer brigar pela Petax. Ele quer que essa Petax encerre o mais baixo possível para que com esses 30 mil contratos ele ganhe, né, um dinheiro bacana, certo? Certo. Uhum. Certo. Ele não tá, né, pouco se lixando para o contrato, para os lotes que estão no contrato N. Ele acumulou 50, ele quis botar 30, ele vai querer colocar uma quantidade no bolso, ele rolou só 20 e 30 ele deixou no N. Esses 30 que ele deixou no N, ele vai querer forçar, né, as prévias da As prévias. Petax. Para ele conseguir forçar as prévias da Petax, ele tem que ter lote. Concorda? Certo. É que aí começa a confusão, mas tudo bem. Então vamos lá, você vai entender Não, agora. sim. Ele precisa ter Tá. lote no contrato Q para ele gastar. Concorda? Porque se ele Certo, gastar no certo. N, o N, a liquidez dele vai até ali às 11. Então tem as outras Sim. próximas duas prévias, cara, não faz sentido nenhum o cara gastar no contrato N. Isso é uma coisa, é um detalhe também que tem que ficar muito, muito claro para vocês. No último dia de Petax, os players estão se posicionando e brigando no contrato Q. O contrato N fica esquecido. Quem está operando no contrato N está operando porque quer se zerar antes da Petax. Todos os players que estão pensando na Petax para se zerar, eles estão operando o contrato Q. O movimento do que vai definir a Petax e vai fazer com que ele seja zerado no N. Beleza? Tá. Beleza. Então vamos lá. Aí o cara Apoio tá com vai ter 30 que mil. gastar lote. Isso, só que se ele simplesmente começa a vender no que, ele vai sair dessa posição de 20 mil para, vamos supor que ele vai vender mais 10. Ele quer vender 10 mil contratos no Q21 durante as prévias. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai dividir em 2.500, né? Ele tem 2.500 lotes para cada prévia, para ele empurrar ali na hora da cotação da prévia que acontece, né? Entre ali a hora cheia, né? De 10 a 10 e 10, são 2 minutos, então ele tem 2.500 lotes para empurrar naqueles 2 minutos, beleza? Certo. Ele quer ter 10 mil contratos para fazer isso no Q. Só que se ele fizer isso no Q, ele vai sair da posição dele de 20 para 30. E ele não quer isso, Uhum. certo? Uhum. Certo. Então, como que ele consegue liquidez no contrato Q para poder ter munição, para poder gastar na hora das prévias? Onde que ele tem liquidez? No No N. N, né? Comprando no N. Não, ele tem liquidez aqui, ó, no DR1. É. Ele tem liquidez aqui. E aí o que que ele faz? Ele ficou com 30 no N, né? Aí ele vai Não, é pegar verdade. desses 30, ele vai comprar 10 mil no DR1. Que aí ele está fazendo a operação de quê aqui?
De compra no N e venda no Ele está Q. vendendo no N21 e fazendo compra no Q21. Beleza? Por que que ele faz isso? Porque quando ele está com a posição comprada, né, aqui no Q21, com 10 mil contratos, e ele vai bater em cada prévia, vou colocar um horário, né, um horário qualquer aqui, tá? Tá. Só para você ilustrar para você conseguir entender. Ele está fazendo isso porque ele quer fazer o quê? Ele quer chegar nessa prévia aqui, abriu 10,05, ele quer vir aqui e Bate vender 2. 2.500 lotes. E aqui ele quer vender 2.500 lotes. E aqui ele quer vender 2.500 lotes. E na última prévia ele também quer fazer a mesma coisa, certo? E aí ele se Certo. livrou dos 10 mil lotes que ele, né, comprou ali como munição para ele poder gastar para fazer com que os outros 20 que ficaram aqui no contrato N sejam zerados na Petax. Certo? Certo. Ele, Isso. ele vai perder dinheiro com esses 10 mil contratos. Você concorda? Porque ele vai estar vendendo sem se preocupar, né, em onde fica o preço médio dele. Ele está empurrando, tentando empurrar o mercado para baixo, para que a média da Petax fique o mais baixo possível para encerrar os outros 20 mil contratos. E aí aqui, o que que ele está fazendo nesse momento? Ele tem, né, 20 mil contratos no que? Deixa eu botar para baixo aqui para não quebrar sua linha de raciocínio. Ele tem 10 mil contratos que ele comprou aqui do ativo da rolagem. Ele tem 20 mil contratos que ele está posicionado no N21. Ele tem 20 mil contratos que ele está posicionado no Q21. O Aqui que? 21. vendido, aqui vendido e aqui ele tem 10 mil na compra. Beleza? Isso. Aham, então ele tem 10 mil no Q21, não é? Não. Então, ele tem Ele 20 tem mil, 30 mil no Q21. 30 mil, mas se ele não bateu Esses 20 ele no 10 rolou. mil. Esses 20 ele rolou. Ele vendeu. Aqui, ó. Essa transação aqui, ó. Ele vendeu 20. Ah, tá. Aham, Ele vendeu 20. Ele está tá. vendido em 20. Ele deixou 30 no contrato N. Dos 30 que Isso. ele deixou, ele usou 10 que ele passou comprado para o contrato Q para ele ter como vender no contrato Q. E não aumentar a posição vendida dele. Ele vai pegar esses 10 mil contratos aqui e ele vai bater nas prévias. E aí, depois dele ter feito isso, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar com 20 mil contratos no contrato Q21 vendido, certo? Uhum. No contrato N, ele tem 20 mil contratos que ele está zerado na Petax. No ativo da rolagem que ele comprou 10 mil contratos, que seria no que, né? Ele estava comprado no que? Comprado, ele agora está zerado. E ele terminou no contrato Q só com os 20 mil contratos que ele queria rolar. Aqui nessa operação, ele possivelmente vai fazer o quê? Perder dinheiro. Para que nessa operação ele ganhe dinheiro. Qual é a diferença? E aqui é o Ele vai estar ganhando por mais. objetivo longo prazo.
Por que que os players fazem isso? Porque se ele não fizer isso, ele vai piorar a exposição vendida dele no contrato Q, ele não vai ter munição, não vai ter munição para continuar gastando, né, e vendendo, e meio que sem se preocupar, né, com o que vai estar acontecendo ali com esses lotes que ele está gastando na Petax. Ele perde um pouco de dinheiro aqui, só que ele está perdendo um pouco aqui para ganhar muito mais aqui. Não tem como ele brigar pela Petax sem ele perder um pouquinho, né? Porque ele vai ter que ter lote para gastar na prévia, nas prévias, né? Então ele vai estar fazendo essa transação. Por isso esse ativo ele é muito procurado. Por que que ele tem muita procura e principalmente nos últimos dias? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que ele, cara, quase não tem negociação aqui e começou a ter bastante volume que dia? Nos 2 últimos dias, né? Hoje 28, 29. Hoje ainda vai ter? Vai. Hoje ainda vai ter movimentação aqui. Por quê? O cara precisa de liquidez, né? Pensa que o cara tá. Isso aqui a gente fez um cenário do cara que tem 50 mil contratos. Mas tem player que tem mais, né? Às vezes o cara tem 100. E do 100 ele quer zerar 30, que ele vai deixar zerar no N, e vai rolar 50 pro Q, e vai usar 20 para ele comprar de munição para ele gastar na prévia. Onde que ele vai conseguir 20 mil contratos? Se a gente vir aqui, né, no DOL Q21, a gente vai ver que não tem liquidez, né? Se o cara tentar comprar 20 mil contratos aqui para depois vender 20 mil contratos, o que que ele vai acabar fazendo? Vai jogar o mercado lá pra cima, né? E depois vai voltar tudo. Então vai ficar no mesmo lugar, né? Sim. Ele não vai ter benefício. E aí onde que o cara tem liquidez? Aqui, ó, no DR1. No DR1, ele tem liquidez porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Você vê que o cara que está comprado, o que que ele vai fazer para brigar na Petax? A operação inversa. Ele vai ter lote para ele poder comprar. Então ele vai vender aqui na rolagem para na hora das prévias ele ter contrato no Q, que se ele comprar, ele zera aquela posição no Q, mas ele consegue jogar o mercado para cima. Conseguiu entender, Iago? Cara, eu ainda tá um pouco confuso, mas eu acho que eu entendi. Onde que Tipo você se assim, confundiu? deixa eu pensar. Tipo, basicamente, o cara tá vendido, Certo. né? Ele vai comprar o DR1, vai tomar o DR1 Uma quantidade menor. e uma quantidade menor, claro, e para na hora da Petax ele vender no quê? Uhum. Tá. Porque aí ele zera essa posição que ele abriu no DR1, entendeu? É só munição para ele poder gastar. Ah, porra, agora eu entendi. É só munição. Ele só tá pegando munição para na hora das prévias ele falar assim, ó, beleza, tem um lote para vender Ah, aqui agora eu entendi. e esse lote vai morrer aqui mesmo. Hoje esse lote morre. O que eu quero carregar é esse aqui, ó. Eu quero carregar esse só 20 mil. Já rolei. Esses 20 mil eu quero que zere na Petax e eu vou brigar para essa Petax para baixo. E aí eu diminui minha posição em 10, porque eu quero gastar 10 na prévia. Óbvio que esse número aqui é hipotético, tem gente que põe muito mais lote, tem gente que, né, faz no mini, você consegue fazer no mini no cheio, tem o DR1 do mini e do cheio. Então isso aqui é o motivador do dia. Os caras estão brigando para o que ele quer zerar no N, o que ele quer rolar pro Q e o que ele quer se desfazer do Q. Porque isso aqui, né, eu chamo de munição. O cara só comprou. Isso aqui é munição. E vai gastar tudo hoje. Ele não vai terminar o dia com esses contratos. E normalmente ele vai gastar mais aonde? Nas prévias. São os 2 minutos que ele quer forçar o mercado para uma direção para que aquilo dê dinheiro para o que ele quer que seja zerado na Petax. Essa é a briga do dia. Entendeu? Entendi. Não, agora entendi. Basicamente o cara vai pegar uma quantidade lá no contrato antigo, jogar no DR1 e vai usar aquilo ali para manipular a Petax no contrato novo. Exatamente. E aí ele usa o DR1 porque o DR1 tem liquidez.
Cara, nossa, entendi. É que é meio confuso, mas entendi. eu Essa é a acho. briga da Petax. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para todos Claro. vocês. E eu mandei aqui no chat o link, né, da sala da imersão. Quem quiser participar hoje, fica à vontade. Só peço que não fique falando lá enquanto a gente, né, tá conversando, que hoje é o dia do Sandrão narrar, e aí eu vou estar auxiliando ele. Mas depois da primeira prévia, Iago, se você ainda tiver, né, dúvida, não tiver entendido, você vai perguntando que eu vou explicando para você com o mercado rolando. Fechou? Ah, demorou então. Vou Então, perguntar com certeza. então vamos embora. Vamos para lá que eu vou Vai, puxar aqui Intitula para abrir a outra. essa preparação aí como aula de Petax, Leste. Pode ser uma boa. Rolagem, né? Deixar como rolagem. Tá bom. Também ia sugerir isso. Pode deixar. Valeu, Vou deixar aqui, pessoal. até a outra sala. Até. Valeu. Falou, valeu. Valeu, pessoal.